Uma coisa muito interessante é aprender um pouquinho sobre a cultura de cada país ou região do nosso mundo, né? Então hoje eu tô aqui para lhes explicar sobre um tipo de esporte bem diferente e que começou como uma brincadeira, mas se transformou em algo muito sério com o passar dos anos. E aí? Tá curioso para saber o que é? Então continue me assistindo, não se esqueça de deixar o seu like para me ajudar e ajudar o canal, compartilhe o vídeo com os amigos e agora sim, vamos pro vídeo. O concurso do cavalinho de pau, ou mais conhecido internacionalmente como hobby horsing, é uma prática esportiva e cultural em que os participantes utilizam um cavalo de brinquedo que é preso a um cabo, que é o famoso cavalinho de pau, para poder simular provas do hibismo real. Entendam que, apesar disso parecer apenas uma brincadeira infantil, sem graça à primeira vista, o hobby horsing ele se tornou um esporte organizado, criativo e bastante respeitado em vários países, principalmente lá na Finlândia, onde ele ganhou popularidade mundial. No hobby horsing, os competidores eles executam movimentos semelhantes aos do hibismo tradicional, como saltos, adestramento e percursos com obstáculos. A diferença é que, em vez de montarem em um cavalo de verdade, os atletas eles correm, pulam e controlam o cavalo com o próprio corpo, usando aquela técnica, a sua coordenação, o equilíbrio e a expressão artística. Cada movimento aqui precisa parecer bem realista, como se o cavalo estivesse mesmo galopando, trotando ou saltando. Existem diferentes modalidades dentro desse concurso aí. No salto, os participantes eles enfrentam as barras, os obstáculos, sendo avaliados pela altura, postura, fluidez e também execução dos movimentos. No adestramento, o foco já é a elegância, o ritmo e a harmonia entre o cavaleiro e o seu cavalo imaginário. Há também as competições de estilo livre, nas quais os competidores eles vão lá, criam coreografias e histórias mostrando aquela criatividade e interpretação. Além do lado esportivo, o hobby horsing valoriza muito a imaginação, a expressão corporal e a arte. Muitos praticantes confeccionam os seus próprios cavalinhos, escolhendo cores, crinas, óleos e acessórios, transformando cada peça em algo único. Assim, o esporte mistura aquela atividade física com artesanato, teatro e dança, tornando-se inclusivo e acessível, já que não existe um cavalo real nem estruturas caras. Um outro ponto importante aqui é que o hobby horsing ele promove socialização, autoestima e disciplina. Crianças, adolescentes e até adultos participam de treinos, apresentações e também campeonatos, aprendendo a trabalhar metas, respeitar regras e desenvolver o corpo de uma forma saudável. É importante que todos saibam que, embora a ideia de brincar com seu cavalinho de pau seja bem antiga, a versão moderna do hobby horsing como um esporte nasceu na Finlândia no início dos anos 2000. Isso foi porque jovens finlandeses, especialmente meninas e também adolescentes, eles começaram a adaptar o brinquedo tradicional em algumas atividades que imitavam provas de hibismo, como saltos, o adestramento e corrida, organizando eventos e pequenas competições nas suas comunidades ali. Aí, com o passar dos anos, a prática foi ganhando estrutura e também organização, e no final da década de 2010 e início de 2020, surgiram aquelas grandes competições oficiais, os campeonatos nacionais e as redes de clubes, transformando o hobby num esporte reconhecido e também praticado em outros países, como na Alemanha, na Austrália e vários outros. Então, o que começou como uma simples brincadeira virou uma comunidade criativa onde todos podem se expressar. O hobby horsing ele surgiu principalmente por dois motivos. O primeiro deles foi por causa do acesso ao mundo equestre ali, né, sem um cavalo real. Isso porque nem todas as pessoas, especialmente crianças e adolescentes, eles têm acesso a cavalo
cavalos ou a estruturas de hibismo. Cavalos são caros, né? Então o hobby horsing surgiu como uma maneira criativa e acessível de praticar esses movimentos aí e essas competições semelhantes ao do hibismo tradicional, sem precisar comprar um animal de verdade. O segundo motivo foi por causa da combinação de esporte e também de imaginação. Isso porque a prática mistura elementos de atletismo, ginástica e coreografia, com muita criatividade e expressão artística. Os participantes muitas vezes fazem os seus próprios cavalos, escolhendo nomes, cores, acessórios e os seus estilos. E isso ajuda a desenvolver aquelas habilidades físicas, a sua própria disciplina e o sentido de comunidade. Então, eu posso resumir tudo aqui, né, dizendo que esse concurso do cavalinho de pau, ou mais bonito dizendo aqui, né, hobby horsing, é muito mais do que um simples brincar. Isso é um esporte moderno que une movimento, imaginação, técnica e arte. Ele mostra que com a criatividade é possível você transformar algo bem simples em uma atividade rica, divertida e cheia de significado. Mas e aí, você já havia ouvido falar ou pelo menos visto alguma coisa semelhante a um concurso de cavalinho de pau? Se você gostou do meu vídeo, já sabe o que deve fazer. Deixa o like para poder me ajudar e ajudar o meu canal. Se inscreva se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e que tal tentar fazer um cavalinho de pau e praticar tudo isso como eu mostrei no vídeo. Só montar no seu cavalinho e sair galopando.